No último vídeo eu falei sobre o planejamento do sistema de controle. Então, se você ainda não viu, assiste ele primeiro, que ele vai ser bem importante para esse vídeo. Hoje o assunto é o desenvolvimento do circuito de controle, que pode ser dividido em três partes: as conexões usadas, o microcontrolador usado e os testes do circuito. Antes de escolher o microcontrolador, é importante saber quais são as conexões que esse microcontrolador vai precisar ter. É importante lembrar também que para fazer essa parte você precisa ter definido todos os aspectos que foram mencionados no último vídeo. Só para recapitular o que ficou definido no último vídeo, temos 23 servomotores, que implicam em 23 saídas PWM, 23 entradas analógicas para os ângulos de cada uma dessas juntas, 23 entradas analógicas para a corrente de cada motor. Temos também leitura do ângulo do tronco via MPU 650, que se comunica via I2C, então são mais dois pinos. A leitura do ângulo das solas dos pés, que são duas entradas analógicas. O controle de 4 MOSFETs, que implica em 4 saídas digitais. A leitura da corrente total do robô via o ACS 758, que implica em uma entrada analógica. 3 conexões adicionais de I2C, que só vai ocupar o barramento 2C que a gente já tem para o MPU 650, uma conexão para um ESP-CAN, que no caso eu escolhi colocar I2C e o ART. A I2C a gente pode reutilizar a mesma mencionada antes, e o ART só implica em mais duas conexões. A saída para dois coolers, que não vai precisar nada por parte do microcontrolador, e uma entrada de emergência para cortar os MOSFETs, que pode implicar em uma entrada digital para o microcontrolador principal, caso se decida colocar isso. Então, temos um total de 23 saídas PWM, 49 entradas analógicas que são necessárias, 4 saídas digitais, 2 pinos para I2C, 2 pinos para o ART e uma entrada digital opcional. Conseguir um único microcontrolador com todos esses recursos pode ser bem caro para a maior parte dos hobbyistas, especialmente considerando que você pode fazer tudo isso dividindo entre alguns microcontroladores, que é o caminho que eu falei no último vídeo que seria tomado nesse caso. Agora vamos dividir esses sinais de forma que fique mais realista a escolha de microcontrolador. A minha ideia é que você possa construir esse robô sem ter que colocar os componentes caros para ter os recursos básicos. Sendo assim, os sinais de controle dos servomotores e outras funções básicas para que o robô possa se equilibrar e caminhar sejam todas alocadas em um único microcontrolador. Indo item por item, a divisão será a seguinte: as 23 saídas PWM são necessárias para o robô se mover. Assim, isso precisa ficar com o microcontrolador principal. Como por hora o robô só vai ter 16 servomotores, escolher um microcontrolador com apenas 16 saídas PWM não seria um problema. As 23 entradas analógicas para ângulo não é obrigatório para mover os servomotores, então vai ser um microcontrolador secundário. As 23 entradas analógicas para corrente são o mesmo caso do anterior, também não é obrigatório, então vai ficar para outro microcontrolador. As duas entradas analógicas para o ângulo da sola dos pés, como são necessárias para implementar a caminhada, algo que eu expliquei no último vídeo, eu vou colocar no microcontrolador principal. Uma entrada analógica para ler a corrente total pode ser lida em qualquer um dos microcontroladores, mas idealmente eu vou colocar no microcontrolador central. As 4 saídas digitais para os MOSFETs seria obrigatório para os servomotores funcionarem, mas como eu vou mostrar mais tarde no vídeo, você pode não ter um microcontrolador usando esses sinais por hora e ainda assim ter a chance de usar esse recurso futuramente. O barramento I2C, para aqueles que não conhecem o protocolo, precisa de apenas 2 pinos para um barramento inteiro com até 127 sensores e módulos conectados a ele. Esse vai ser um método de comunicação entre os microcontroladores e sensores. Assim, todos os processadores precisam ter pinos para isso. Esses 2 pinos são SDA e SCL, com ambos precisando ter a capacidade de ser saída. Isso vai ser importante mais tarde. O protocolo ART, para quem não sabe, é um meio de comunicação par a par, onde um microcontrolador ou módulo conversa com o outro. Para usar ele de forma simples, são necessários apenas 2 pinos,
TX e RX, onde TX precisa ser unicamente uma saída e RX precisa ser unicamente uma entrada. Esse protocolo vai ser usado apenas para comunicar entre o processador central e o ESP-CAM, caso tenha que se transferir grandes pacotes de dados, já que ele é mais apropriado para essa aplicação do que o I2C. Em geral, os microcontroladores básicos usam o ART para serem programados. Nesses casos, nós podemos reutilizar esse mesmo barramento para comunicar com outros módulos, só tomando alguns cuidados que eu vou mencionar mais tarde. Há uma entrada digital opcional que mencionei antes, que seria para o caso onde você quer que o robô saiba quando foi apertado o botão de emergência. Eu considero que não é muito essencial e pode ser encaixado em qualquer um dos microcontroladores. A divisão final fica assim. O processador central precisa ter 23 saídas PWM, 4 saídas digitais, 3 entradas analógicas, 2 pinos para barramento I2C e 2 pinos para barramento ART, que podem ser reutilizados os próprios do microcontrolador para programação. Os microcontroladores secundários precisam ter 23 entradas analógicas e 2 pinos para barramento I2C. Agora que temos definidos os recursos necessários para cada um dos microcontroladores, podemos escolher qual modelo de microcontrolador que vamos utilizar. Aqui eu fiz uma lista de alguns modelos de microcontrolador comuns no mercado e que se encaixam mais ou menos nos requisitos. Então aqui nessa tabela eu tenho listados alguns aspectos necessários para tomar a decisão de qual microcontrolador utilizar, como RAM, flash, clock, qual o processador central ou core, número de GPIOs, número de entradas, número de saídas PWM, número de entrada analógica ou ADCs, algum ponto adicional e o preço. Então vamos começar pelo ESP32. Ele tem 512 KB de RAM, 4 MB de flash, 240 MHz de clock e 2 cores LX6. Também ele tem 32 GPIOs, com 24 delas podendo ser entradas e 20 podendo ser saídas. Dessas 32 GPIOs, 8 não podem ser usadas, por isso que as entradas ficam limitadas a 24. Ele tem 16 saídas PWM, 18 entradas ADC, e um dos recursos adicionais dele, que é bem interessante, é que ele possui Wi-Fi e Bluetooth. E o preço é razoavelmente bom, estando entre os 10 e 50 reais, dependendo de onde você comprar. Agora temos o Raspberry Pi Pico, que tem 264 KB de RAM, 2 MB de flash, 133 MHz de clock e 2 processadores Cortex M0. Então ele tem mais ou menos metade do poder de processamento do ESP32. Ele tem 26 GPIOs, que todas podem ser usadas como entradas ou saídas. Tem 16 saídas PWM e 3 entradas analógicas ou ADC. E 2 adendos que ele tem é que ele é programado via USB, então ele não ocupa nenhum dos pinos de UART. E ele possui 8 PIOs, que são basicamente mini processadores adicionais que podem fazer algum processamento necessário que não seja tão complexo para ocupar o processador principal dele. E o preço é mais ou menos na mesma faixa que o ESP32, então estando entre 10 a 60 reais, dependendo de onde comprar. A Arduino Mega é de longe o processador mais fraco que está nessa lista, tendo apenas 8 KB de RAM, 4 KB de flash e 16 MHz de clock. Então nem se compara em poder de processamento ao ESP32 e a Raspberry Pi Pico, mas ganha de longe deles no aspecto das GPIOs, tendo 70 GPIOs, com 54 dessas podendo ser entradas e 54 podendo ser saídas, com apenas 15 saídas PWM e 16 entradas ADC. E um adendo é que tem um acervo bem grande por parte da Arduino, com múltiplos módulos, extensões que você pode acoplar nessa própria placa. E o preço dela não é tão elevado comparado com o resto, sendo entre 60 a 200 reais. Agora, do mais fraco para o mais potente, com o Quincy 4.0. Ele tem 1 MB de RAM, 2 MB de flash, um clock rodando em 600 MHz e um core Cortex M7.
Também tem 40 GPIOs, com todas elas podendo ser entradas ou saídas, 31 saídas PWM e 14 entradas ADCs. Infelizmente não tem nenhum adendo, ele só tem muito poder de processamento mesmo. Mas o preço dele é bem elevado em comparado com o resto, estando entre R$ 150 a 400, dependendo de onde você comprar. Agora o STM32F411 Black Pill, especificamente o Black Pill. Existem outros módulos usando esse processador que tem muito mais recursos, porém os preços deles costumam ser muito elevados, em alguns casos até maior do que o do Teensy, e precisam ser comprados dos Estados Unidos e pagar impostos absurdos. Então esse Black Pill, o que ele tem de recurso é 128 KB de RAM, 512 KB de flash, um clock de 84 MHz e um Cortex M4. Então ele está mais ou menos ali entre o Arduino Mega e o ESP32 em questão de processamento. Ele tem 34 GPIOs, com 32 delas podendo ser entradas e 32 podendo ser saídas. 12 saídas PWM, 10 entradas analógicas ou ADC, não tem nenhum adendo, e o preço dele até não é tão elevado comparado com o resto, sendo entre 40 a 80 reais. Como você deve ter percebido, nenhum dos microcontroladores listados, exceto o Teensy, tem 23 saídas PWM. Mas isso pode ser resolvido de duas formas. Ou adicionando um módulo de expansão I2C, que gera os sinais PWM, mas eles geralmente custam mais do que o próprio microcontrolador, como esse daqui. Ou você pode fazer outra coisa que envolve o próprio processador, que é o bitbang do PWM. Isso é atingido usando as saídas GPIOs do microcontrolador. Sendo assim, se torna barato. A única coisa é que o seu microcontrolador precisa ter uma boa quantidade de processamento para não ser tomado inteiramente por esse bitbang. Quero manter o preço desse processador central idealmente abaixo de R$100. Então, por isso, o Teensy sai da competição por causa do preço dele ser muito elevado. A Arduino Mega também entra nessa categoria se você não conseguir comprar ela pelo preço mais baixo. E além disso, ela vai precisar bastante bitbang, porque ela só tem 15 saídas PWM. E como o processador dela não é muito potente, esse bitbang vai acabar forçando muito o processador. Das três opções que sobram, eu considero que o STM32 seja a melhor opção para o processador central, já que dá para encaixar todos os sinais necessários nos seus pinos, sem precisar de nenhum componente adicional. Mas por agora eu vou utilizar o ESP32, já que eu já tenho alguns em estoque e isso não vai travar o meu desenvolvimento esperando pela chegada do STM32. Além disso, o poder de processamento adicional que ele tem vai me dar mais conforto na hora de desenvolver esse firmware, pelo menos agora no começo. É aí que vem a vantagem de projetar o sistema para ser modular e poder trocar qual é o processador central e processadores secundários que estão sendo usados. Com isso, eu posso projetar toda a placa central, testar todos os recursos básicos e depois só trocar o ESP32 por um STM32, só mudando um módulo onde ele encaixa. Sobre as conexões específicas no microcontrolador, isso vai ficar para o próximo vídeo, quando eu projetar a placa de fato. Outro ponto que talvez você tenha percebido é que eu não mencionei nada sobre os microcontroladores secundários para a leitura da corrente e ângulo de cada junta. Isso é porque eu pretendo escolher eles mais tarde. Assim, já vai ter testado mais os circuitos e ter uma melhor ideia do que precisa para eles. Além disso, por não incluir eles agora, o projeto fica mais simples para iniciantes entrarem e começarem a entender o projeto. Já que se eles estivessem inclusos já desde agora, teríamos 4 placas para cuidar, 3 microcontroladores para ficar programando e 2 firmwares para ter que escrever. Agora que temos definidos os sinais usados e o microcontrolador inicial, podemos começar a montar esse circuito na protoboard e testar se ele realmente vai funcionar. O primeiro de todos e um dos mais importantes para o robô é o controle do sinal de PWM de cada um dos motores. Para esse teste vou estar usando o MG995, que é um servomotor principal para as pernas do robô. E devido à alta corrente que ele tem, ele pode causar maiores problemas no sistema de controle. Além disso, eu vou usar esse ESP32 DevKit 1. Existem outros modelos de DevKit que você também pode usar,
mas eu prefiro esse, já que ele expõe apenas os GPUs que você pode usar. Um ponto importante quando se escolhe um modelo de DevKit, caso não escolha esse, é cuidar se eles não estão ocupando pinos que você precisa com outros recursos que não são necessários. Para gerar esse sinal PWM, é necessário escrever um simples código para o ESP32. Como a ideia é manter esse firmware de fácil portabilidade, eu vou escrever ele na Arduino IDE e utilizando o framework dela. Para escrever esse código, você precisa configurar o ambiente para programar o ESP32. Como fazer esse processo é conteúdo suficiente para o seu próprio vídeo, eu não vou estar explicando ele aqui, mas eu vou deixar alguns procedimentos e links na descrição explicando como fazer isso. O primeiro passo para controlarmos o servomotor é montarmos o circuito de alimentação com uma fonte de 5 volts e a conexão do sinal PWM com o pino do ESP32. E para esse teste eu vou usar o GPIO 27. Agora vamos começar por montar esse circuito. O primeiro passo vai ser colocar o GND do ESP conectado com o GND da fonte de 5 volts. A fonte de 5 volts, nesse caso, eu estou usando um carregador USB, que eu fiz um adaptador de USB para P4 para ficar fácil de conectar ali na protoboard. Depois disso, eu estou conectando a alimentação do servomotor, que vem da fonte de 5 volts e vai para o fio vermelho do servomotor. Agora o GND é o fio marrom do servomotor. E por último, o fio laranja, que é o sinal de PWM do servomotor. Aí esse, como eu falei antes, vai na GPIO 27 do ESP32. Agora, daí eu posso conectar o ESP32 e passar o código para ele. O código para gerar esse sinal PWM é razoavelmente simples. O principal ponto de atenção é que eu estou usando a biblioteca ESP32Servo para o controle do motor. Futuramente, talvez eu mude essa forma de controle, mas para testes ela é bem prática, já que ela cuida de configurar a geração do PWM. No setup eu configuro a faixa de tempo do servomotor, que no caso do MG995 é 500 milissegundos para 0 graus ou menos 90 graus e 2500 milissegundos ou 2,5 segundos para 180 graus ou 90 graus. Depende da nomenclatura usada. Essa informação de faixa você deve encontrar no datasheet do servomotor usado. Depois disso, no loop eu simplesmente faço um laço for para que o servomotor fique oscilando de um lado para o outro lentamente. Passando esse código para o ESP32 e ligando a fonte de 5 volts, podemos ver que de fato o código funciona e o servo oscila de um lado para o outro lentamente. Caso ocorra algum problema no funcionamento, procure ver se a causa não é alguma conexão errada no servo ou no ESP. Ok, agora vamos adicionar o controle de alimentação desse servomotor. Como mencionado antes, eu vou estar utilizando um MOSFET para chavear essa alimentação. Como o MOSFET que eu escolhi é do tipo canal N, ele precisa ser conectado no GND do servomotor, como nesse esquemático aqui. Dessa forma, ele vai normalmente estar com seu canal aberto. Porém, quando se aplicar uma tensão entre o gate e o source dele, o canal dele vai fechar e então ele vai permitir que a corrente flua, alimentando o servomotor. Bem, isso tudo é na teoria. Agora vamos ir para a prática. Para conectar o MOSFET com o servomotor, o primeiro passo é mover o fio marrom, que antes era o GND do servomotor, a gente vai ligar ele no dreno do MOSFET. Agora deixa eu arrumar aqui e colocar um pouco mais visível para vocês. Aí eu tenho que conectar o source com o GND, porque a conexão entre o dreno e o source, que é o que vai ligar o fio marrom do servomotor ao GND, alimentando ele, né? Adiciono o resistor de 330K, que fica entre o gate e o source. E agora eu vou ligar o gate do MOSFET
na GPIO 14 do ESP32. Pode ser qualquer GPIO, mas eu escolhi essa porque está do lado da 27. E vamos passar o código. Agora, adicionando o MOSFET, não se muda muito. Apenas com a adição da configuração da GPIO 14 como uma saída para controlar o MOSFET e também ali no loop o recebimento de dados na porta serial, para analisar se o que foi enviado no terminal foi um comando para ligar ou desligar o servomotor. Com o código passado, podemos ligar e mandar aqui no terminal um L para ligar o servomotor. Como podemos ver, ele ligou e está se movendo. Agora vamos mandar um D para desligar ele. E, como você pode ver, desligou. Eu vou repetir o ciclo só para mostrar que está funcionando. Então, eu mandei um L, agora mandar um D para desligar ele. E está funcionando. Você pode estar se perguntando qual o propósito desse resistor entre o gate e o source do MOSFET. Ele é denominado de um resistor pull-down, que serve ao propósito de garantir uma estabilidade na entrada do gate do MOSFET, garantindo assim um comportamento confiável. O papel dele é similar ao de uma âncora em um barco, garantindo que o barco fique fixo em uma posição. Esse resistor ele garante que quando não tiver um sinal positivo no gate do MOSFET, se tenha 0 volts ou o mais próximo possível de 0 volts na entrada ali do MOSFET, fazendo com que assim não tenham acionamentos errôneos. Como você deve lembrar, os MOSFETs não vão ser um para cada servomotor, mas sim um para múltiplos servomotores. Então precisamos testar se esse MOSFET vai dar conta de chavear múltiplos servomotores ao mesmo tempo. Então vamos testar isso na prática. Adicionar um segundo servomotor é um processo simples. Você só precisa colocar a alimentação dos dois em paralelo. Então, você vai ligar o vermelho de um servomotor, o vermelho do que já está no circuito, o marrom do segundo servo no marrom do primeiro, e assim a alimentação dos dois será controlada pelo MOSFET. Já o sinal de PWM, que é o fio laranja, esse precisa ser conectado em uma GPIO diferente, já que os dois servomotores, quando for no robô de fato, terão um controle de ângulo separado. Para esse teste, eu vou estar usando a GPIO 26 para gerar o PWM e um motor SG90, já que eu não tinha nenhum outro MG995 solto para fazer esse teste. Como explicado antes, o processo de montagem é bem simples e segue basicamente as mesmas ligações que o primeiro motor, então eu não vou me delongar muito com isso. O código precisa apenas ser alterado adicionando um segundo objeto de controle do servomotor, e as chamadas de configuração no setup e ajuste do ângulo no loop podem apenas ser copiadas do primeiro servomotor, alterando ali o nome do objeto de controle e também ajustando aquela faixa de tempo baseada no motor que está sendo usado. Passando o código e ligando a fonte, podemos ver que de fato o segundo servomotor começa a oscilar de um lado para o outro, assim como o primeiro. Vocês vão perceber que ele está dando uma leve trancadinha. Essa trancada eu acredito que seja algum problema com o controle do servomotor. Mas agora não é algo muito essencial de resolver, então vou deixar para os próximos vídeos. Outro aspecto importante desse sistema de controle era ter um sinal de emergência para cortar o chaveamento dos MOSFETs. Isso poderia ser feito utilizando um outro MOSFET, mas iria adicionar bastante custo, sendo que pode ser feito com um TBJ-NPN, um outro tipo de transistor que geralmente consegue fluir menos corrente por ele, mas tem um custo bem mais baixo e também é tão simples de usar quanto o MOSFET. O modelo que eu escolhi usar de TBJ é o BC337, que é um dos modelos mais comuns de TBJ-NPN.
Diferente do MOSFET, os TBJs operam através de um threshold de corrente, enquanto que os MOSFETs operam por um threshold de tensão. Então, quando a corrente excede um determinado valor, ou threshold, esse TBJ entra no modo saturado, onde ele age basicamente como um curto, tendo apenas uma pequena queda de tensão em cima dele. A corrente entrando na base do transistor vai depender da tensão entrando aqui, que é a de controle, e o valor do resistor. Se você quiser ser bem técnico com isso, você pode estimar qual é a corrente percorrendo no coletor do transistor e determinar a partir do ganho dele qual tem que ser a resistência e tensão entrando aqui para o transistor. Mas geralmente, para mim, a tensão de 3V3 para o controle e um resistor de 1K combinados com o BC337 não tem muito erro. Então vamos pegar e colocar isso na prática para testar. Para usar o TBJ, temos que adicionar ele em paralelo com o gate e o source do MOSFET, dessa forma. Assim, quando o TBJ for chaveado pelo sinal de emergência, ele irá conectar o gate ao GND e deschavear o MOSFET independente do que o ESP32 está colocando na sua saída. A única questão que tem que ser cuidada é que para que a saída do ESP32 não seja colocada em curto quando o TBJ chavear e essa saída estiver em alto, precisamos adicionar um resistor em série entre a saída do ESP e o gate do MOSFET, já que quando a saída do ESP estiver em 3V3 e o gate estiver em 0 volts, esse resistor vai impedir que ocorra um curto. Um valor aceitável para ele é entre 1 a 10K. Poderia ser valores maiores, mas geralmente nessa faixa aí vai funcionar bem. Eu vou usar um de 10K para esse teste. Então, para montar esse circuito, vamos colocar o TBJ no protoboard e desfazer já a conexão entre o ESP e o MOSFET, já que agora a gente tem que adicionar o resistor de 10K. Aí agora a gente vai fazendo o resto das ligações. E um ponto a se observar aqui é que ao invés de colocar uma chave como estava no esquemático, eu vou estar usando um simples jumper mesmo e conectar ele com 5 volts, que é esse jumper vermelho aqui, que por hora eu vou só deixar solto para não ligar em nada. Agora podemos ligar o circuito e começar a testar. O primeiro passo é a gente ativar os servomotores para enviar a L no terminal serial. Agora, se conectarmos o jumper com 5 volts, vocês podem ver que o servomotor para de se mover na hora, e assim que eu tiro, ele pula para a posição que ele deveria estar se movendo ali no for. Repetir mais algumas vezes o ciclo aqui para vocês poderem ver. Como vocês podem ver, está funcionando. Os servomotores estão sendo desalimentados através dessa conexão do TBJ. Agora vamos adicionar o shunt para a medição de corrente do motor. Relembrando o funcionamento do shunt, ele opera por usar a lei de Ohm, com a corrente percorrendo o motor, gerando uma pequena queda de tensão em cima dele. A partir dessa queda de tensão, nós podemos usar a equação de Ohm, a lei de Ohm, para isolar o valor de corrente, que é o I, que resulta em a tensão do shunt, tensão sobre ele, que pode ser medida através de um ADC, e dividir pelo valor de resistência conhecido desse resistor. Com isso, nós vamos ter o valor exato de corrente que está percorrendo esse circuito. Eu escolhi utilizar resistores shunts de 0,1 ohms, pois quando a corrente do motor chegar em 1,5 amperes, essa baixa resistência do resistor shunt vai significar que a tensão sobre ele, usando a equação de Ohm, nós chegamos apenas em 0,15 volts,
que não vai chegar a afetar muito o circuito total. Para que os shunts possam exercer o seu papel de medir a corrente de cada um dos motores, eles precisam ser ligados em série com cada um deles. Então ficaria como nesse circuito aqui. Vamos então montar na prática e ver como que fica. Para colocar o shunt no circuito, é bem simples. Precisamos desconectar aqui o sinal do negativo do servomotor, que atualmente está no dreno, e colocar o resistor shunt entre essa conexão e o dreno do MOSFET. Bem simples. Só lembrando que o shunt é de 0,1 ohms. Com o circuito montado, podemos alimentar aqui o ESP e ligar os motores para testar se o shunt realmente está funcionando. Para realizar essas medições, vou estar usando o case geral ali do ESP32 como GND, já que ele tem uma boa área de contato. Como vocês podem ver, a tensão em cima do shunt está variando conforme o motor vai girando. Então quando ele dá uma travadinha, ela aumenta, só que ela está bem mais alta do que deveria estar. E isso é por causa que o MOSFET, por si só, já tem a sua própria tensão devido à resistência. Então por isso a tensão está ficando em 0,3. Como podemos ver aqui, temos três problemas. Com o primeiro sendo que a tensão sobre o MOSFET acaba sendo medida junto com o resistor shunt, devido à forma como está organizado esse circuito. Isso vai afetar o nosso cálculo e precisa de alguma forma ser compensado. Normalmente, a gente poderia simplesmente subtrair uma tensão conhecida desse MOSFET. Porém, essa tensão ela não é fixa, já que o MOSFET também tem a sua própria resistência. Então, essa tensão ela vai alterar um pouco dependendo da corrente que está percorrendo o circuito. O segundo problema é que a tensão sobre esse shunt ela é bem pequena, sendo na faixa das centenas ou dezenas de milivolts. Isso significa que usando um ADC de microcontrolador, que normalmente é de 12 bits, espalhados em 0 a 3.3 volts, nós temos um passo de 805 microvolts. Isso significa que, mesmo com a corrente máxima de 1,5 A e a tensão de 0,15 volts em cima do resistor shunt, nós teremos apenas 186 passos de resolução para essa leitura. Isso aproveita muito mal a resolução que nós temos com essa ADC, já que com uma ADC de 12 bits teríamos 4096 passos, que daria uma resolução bem boa. Então precisamos encontrar uma forma de aproveitar melhor essa resolução. Como consequência do primeiro problema, o terceiro problema ocorre quando os MOSFETs deschavearem a alimentação e ficarem com toda a tensão sobre eles. Nesses casos, a tensão que o ADC do microcontrolador estará lendo vai ser toda a tensão de alimentação desses servomotores, que dependendo do caso, pode completamente danificar o ADC, colocando 5, 7 volts na entrada dele, algo bem fora do seu estimado. Para resolver o problema 2, precisamos de uma forma de aumentar ou amplificar essa tensão sobre o resistor shunt de 0,15 volts para 3.3. Existem múltiplos circuitos amplificadores, mas o mais simples de se fazer é utilizando um AMP-OP, um amplificador operacional, e 2 resistores. No meu caso, eu escolhi utilizar ele na configuração não inversora, como nesse circuito. E o modelo de amplificador operacional que eu vou utilizar é o LM324, já que ele possui 4 amplificadores operacionais no mesmo pacote, ajudando então depois na montagem desse circuito na placa. Para usar esse circuito é bem simples. Primeiramente, precisamos determinar qual é o ganho necessário. O ganho é simplesmente a razão de multiplicação do valor que nós temos e o valor que nós queremos. Nesse caso, nós queremos ir de 0,15 volts para 3,3 volts. Isso resulta em um ganho de 22. Agora, precisamos colocar isso na equação de ganho do circuito do amplificador operacional, que é essa daqui, 1 mais RF sobre R1. Se nós colocarmos o valor de 22 de ganho e formos isolando, temos 21 igual a RF sobre R1, que chega em uma relação de RF e R1 de RF igual a R1 vezes 21.
Olhando para a tabela de resistores disponíveis na E12, os valores mais próximos, mais apropriados que eu encontrei são RF como 3K9 e R1 como 82K. Isso dá uma relação aproximada de 21, mas já é o suficiente para os nossos propósitos. Um ponto a se observar é que a saída do amplificador operacional é proporcional à entrada até um ponto, onde ela satura e não consegue ultrapassar essa tensão. Normalmente se esperaria que esse valor de saturação fosse a alimentação do amplificador operacional, já que ele não tem como gerar mais tensão do que está entrando. Porém, para a maior parte dos amplificadores operacionais que não são rail-to-rail, que são modelos onde a tensão vai de VCC a GND completamente, existe uma tensão limitadora, que é de 1,5 volts a menos que VCC, como no caso do LM324. Existem outros amplificadores onde essa queda de tensão não é tão grande, mas para a nossa aplicação, esse ponto é uma vantagem, já que se nós ajustarmos precisamente a alimentação desse amplificador, conseguimos ter embutido no circuito dele já uma proteção para a alimentação do ADC. Por exemplo, se colocarmos um VCC de 5 volts, 1,5 volts a menos é 3,5 volts, que seria a saturação da saída desse amplificador operacional, funcionando perfeitamente como uma proteção para o ADC. Adicionando o amplificador operacional, o circuito fica da seguinte forma, com os resistores calculados em seus devidos lugares, e com o sinal de conexão entre o shunt e o negativo do motor indo para a entrada não inversora do amplificador, que nesse caso é o pino 3 do LM324. A alimentação do LM324 é ligada diretamente nos 5 volts, então nessa parte também não tem muito mistério. O primeiro passo para montar o circuito do amplificador operacional é, obviamente, colocar o amplificador operacional na protoboard e ligar a alimentação dele, que é bem simples de lembrar. O pino 4, que é o pino do meio de baixo do amplificador, é o positivo, que vai nos 5 volts, e o pino do meio de cima, que é o pino 11, vai para o GND. Vou deixar a pinagem aqui no canto da tela para vocês poderem ver melhor. Agora a gente vai conectar o pino 3 do amplificador operacional com o sinal ali do shunt, que é a conexão entre o shunt e o GND do servomotor. Ficou meio esticadinho esse jumper aqui, mas ele vai dar para o gasto. Agora eu tenho que adicionar os resistores. Vou começar por adicionar o resistor de 3K9 entre o pino 2 e o GND. É bem simples, eu vou colocar ele aqui por cima do LM para não ter que trazer outros jumpers. E depois a gente conecta o resistor de 82K, que vai entre o pino 1 e o pino 2 do LM. Aqui eu vou só dar uma reajustada nos resistores, para ficar mais ajeitadinho e bonitinho de vocês verem. Agora vamos desligar aqui e medir para ver se realmente está funcionando esse circuito. Idealmente, eu testaria isso usando 2 multímetros, mas eu não tenho acesso a 2 multímetros. Então, eu vou estar medindo aqui o resistor o sinal do shunt e depois eu medir a saída do amplificador operacional. Então, não está dando perfeito, mas dá para ver que ele está variando conforme o motor vai travando ali. Então, ele está amplificando esse valor de leitura do shunt. Ok, agora temos a tensão de entrada amplificada para ir para o ADC e otimizar o uso da sua resolução. Também temos o problema 3 resolvido através da natureza do próprio amplificador operacional. Porém, ainda temos o problema 2,
que inclui a tensão desse MOSFET no cálculo da corrente. Poderíamos simplesmente subtrair um valor fixo disso, ou alguma porcentagem. Mas e se quisermos ignorar completamente isso via hardware, sem precisar uma lógica no firmware? Bem, existe um circuito que precisa apenas mais 2 resistores e já faz esse trabalho por nós, utilizando o próprio amplificador operacional, que seria um circuito de amplificador diferencial, como esse. Com esse circuito, a equação fica um pouco diferente do que era antes, com a saída sendo representada por R3 sobre R1 vezes a diferença entre V2 e V1. Se nós simplificarmos um pouco esse circuito, chegamos em uma equação onde ganho é igual a R3 sobre R1. Como sabemos que o nosso ganho precisa ser 22, podemos isolar R3 e chegamos em R3 igual a 22 vezes R1. Se pegarmos a lista da E12, temos alguns valores possíveis, com R1 sendo 1K e R3 sendo 22K, R1 sendo 10K e R3 sendo 220K, e R1 sendo 100K e R3 sendo 2 MB e 200K. Eu, pessoalmente, prefiro R1 igual a 10K e R3 igual a 220K. Mas ainda assim são valores fáceis de trabalhar e medir, mas tem um consumo bem baixo. O circuito com amplificador operacional fica um pouco diferente do que era antes e necessita mais uma conexão, o nó entre o shunt e o MOSFET, que seria a tensão V1 usada no cálculo anterior. E a tensão V2 mencionada é o nó que já estávamos usando da conexão entre o shunt e o negativo do motor. Para montar aqui o circuito, precisamos apenas tirar os resistores que já tinha antes para o amplificador não inversor e colocar os novos resistores que vão ser usados para o amplificador diferencial. Aí tem que mudar a conexão também do sinal do shunt e adicionar a conexão para o dreno do MOSFET, que é ali a ligação entre o shunt e o MOSFET. Com o circuito montado, podemos agora começar a medir e ver se realmente está funcionando. Então você pode ver que o sinal de saída do amplificador diferencial está variando, está tendo uma saída, e ele baixa e sobe conforme o motor vai se movendo ali. Quando o motor está girando bem e suavemente, a saída do amplificador diferencial fica baixa. Como você pode ver ali também, a tensão em cima do shunt está baixa. Quando o motor dá uma trancadinha, ela sobe. E a gente está vendo esse comportamento aqui na saída do amplificador diferencial. Utilizar um amplificador diferencial tem a vantagem de resolver os 3 problemas mencionados, ignorando a tensão do MOSFET, que resolve o problema 1 e 3, e também amplificando o sinal em cima do resistor shunt, assim resolvendo o problema 2. A desvantagem de usar um amplificador diferencial é que você precisa percorrer não apenas o nó de conexão entre o shunt e o servomotor, mas também há um sinal para o nó de conexão entre o shunt e o MOSFET. Como
todos os resistores shunts de cada servomotor compartilham o mesmo nó com o MOSFET, seria necessário apenas percorrer um nó desses, um sinal desses para cada servomotor, precisando 4. Mas em alguns casos, isso pode ocupar muito espaço em uma PCB. Vamos ver isso no futuro, como que vai ser. Atualmente eu ainda não decidi se eu vou utilizar um amplificador diferencial ou apenas um amplificador não inversor. Com o sinal do shunt pronto para ler com ADC, podemos adicionar essa leitura no ESP32. Fisicamente, só precisa adicionar um jumper da saída do amplificador operacional para a entrada analógica, que nesse caso eu escolhi usar a GPIO 33. Então é bem simples de fazer todo o processo. No firmware, as alterações já não são tão simples. A primeira coisa é a adição do define para o sinal do shunt, que no caso é só o número 33 da GPIO 33, e a criação da variável lastMillis, que vai ser útil mais tarde. No setup não precisamos mudar nada para configurar essa leitura. No loop adicionamos esse pedaço de código, que consiste no seguinte: um timer de 100 milissegundos usando a leitura da função millis, que pega o número de milissegundos desde que o ESP ligou, e com essa função analisamos quanto tempo já passou desde a última leitura. Quando tiver passado o tempo determinado, a leitura do ADC é realizada. Porém, ela não retorna diretamente a tensão de entrada na porta, mas sim uma representação proporcional que vai de 0 a 4095, com 4095 equivalendo a 3,3 volts. Para converter isso, simplesmente dividimos por 1240,9 e assim vamos ter a tensão de entrada na porta. A partir daí, dividimos pelo ganho do amplificador operacional para ter a tensão sobre o shunt, e então dividimos pela resistência dele. Mas como é uma divisão por 0,1, podemos transformar isso em uma multiplicação por 10. No código, de fato, de leitura desses valores, esse cálculo todo vai ser resumido em apenas uma operação, mas para propósitos educativos eu fiz desse jeito. Acompanhando aqui os dados vindo do ESP no plotter serial do Arduino, e tendo também um multímetro conectado em série para medir a corrente dos motores, podemos ver que o pico que ocorre ali no plotter serial parece estar sendo de acordo com o comportamento do servomotor. Quando ele dá a trancadinha, podemos ver uma subida considerável na leitura de corrente que o ESP está mostrando. Como o multímetro lê isso não tão rápido quanto o ESP e faz uma média, nós não vemos esses picos tão grandes quanto o ESP está mostrando. Se eu tivesse um osciloscópio, eu poderia mostrar isso melhor. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que o SG90 está tendo um comportamento um pouco estranho. Eu acredito que isso seja por causa da minha fonte, que eu estou usando um carregador USB, então ele fornece no máximo 2 amperes. E só o MG995 já precisa 1,5 ampere. Então provavelmente ele está tendo algum problema com a alimentação. No robô definitivo vai ser uma fonte melhor. Agora o último sinal que teria que ser lido seria o sinal dos potenciômetros para a leitura do ângulo real de cada junta. Como mencionado no vídeo anterior, por hora eu não vou estar usando esse sinal, já que teria que fazer alterações nos servomotores ou adicionar muita complexidade mecânica para o robô. Porém, mesmo que eu fosse adicionar eles agora, é apenas mais uma leitura analógica, como foi feita para o resistor shunt. Então não vou dedicar tempo nesse vídeo para explicar esse processo. Com isso, temos todo o circuito necessário para o controle dos servomotores projetado. Existem mais recursos que talvez você queira colocar, mas eu acredito que esse daqui já vai ser bem completo para as aplicações que eu pretendo usar e para outras aplicações que você talvez queira usar também. Originalmente eu pretendia colocar nesse vídeo também o projeto completo da placa e o layout dela. Porém, conforme eu fui escrevendo o script, eu fui vendo que seria muito conteúdo para um único vídeo. Então eu decidi separar e deixar isso para o próximo vídeo. Senão iria atrasar muito o lançamento desse. Então no próximo vídeo vai ficar o projeto do resto da placa, com os componentes passivos, o layout dela, e se der tempo também eu vou incluir
a definição dos pinos e o projeto da placa para o processador central. Eu espero que tenha gostado e se gostou, deixe um like e se inscreve no canal para não perder o próximo lançamento. E até o próximo vídeo.